Os meses de treinamento de Naruto haviam terminado. Enquanto embainhava Andan Ryoko na bainha da katana de Ishikawa, ele refletiu sobre o que fizera na última semana em sua área de treinamento. Ao acordar, notou os dois filhotes ao seu lado ou em cima dele, e se lembrou do que acontecera no outro dia. Os corpos da família Kitsune, Muka e Ishikawa o saudaram. Lembrou-se do ocorrido e imediatamente sentiu-se mal. Mas, antes mesmo de conseguir vomitar, a fala do falecido Chunin de Pedra ecoou em sua cabeça, e seus olhos se encheram de determinação. Ele iria olhar para o futuro e criá-lo com as próprias mãos. Depois de tirar delicadamente a gatinha do colo, ele a colocou delicadamente ao lado do irmão e começou a se limpar em um rio a 18 metros da cena. Ao retornar, recebeu ordens dos Shinigami para vasculhar os corpos por dentro e por fora. Isso o enojou por motivos óbvios, mas depois de uma breve conversa persuasiva e ameaçadora com o deus da morte, ele relutantemente se entregou e cometeu o ato que matou boa parte de sua inocência. Durante sua busca externa, ele encontrou 3 kunai, incluindo a de sua luta, 7 shuriken com 8 lâminas em vez de 4, 3 etiquetas explosivas, um pergaminho de selamento, gás e médica junto com desinfetante e a mais nova adição ao livro do bingo, mostrando os shinobi desonestos de cada nação, um livro caro se ele pensasse consigo mesmo. Abrindo o livro, ele viu que Ishikawa era um ninja Chunin desaparecido de Ranka, que roubou as braçadeiras do Shodai Mitsushikage, um item precioso para o clã Kamizoru. Por que ele fez isso, ele honestamente não sabia, e Ishikawa obviamente não podia lhe dizer. No entanto, Muka era um ninja genin desaparecido de Rank B, aparentemente ele matou seu sensei e seus 2 companheiros de equipe de 15 anos enquanto eles dormiam e roubou o colete do Jonin. E veja só, ele tinha 35 anos, o que era muito patético em sua opinião. Falando de Muka, quando ele vasculhou seu cadáver, encontrou apenas 5 kunai, um fio ninja, um pergaminho em branco e uma etiqueta explosiva de baixo nível. Nada demais, na opinião dele, mas que complementavam as coisas de que ele precisava. Então veio a parte macabra: abrir os corpos. Com a ajuda de um ninja caçador de névoas recentemente falecido, Shinigami o convenceu a ajudá-lo a fim de enviá-lo ao lugar certo para sua alma. Ele seguiu as instruções passo a passo e aprendeu os segredos dos corpos. Devido à falta de um bisturi, Naruto usou uma das kunai, ele as golpeou e começou a dissecá-las. O primeiro alvo foi Muka. Depois de tirar a roupa, o loiro com listras pretas começou a cortar seu peito. Ele então removeu seu coração, forçando um pouco de seu chakra para dentro dele. Ele tentou sentir qualquer tipo de diferença nele, como Kakashi disse uma vez que os ninjas desaparecidos continham os segredos de suas aldeias. Ele esperava sentir algum tipo de ervas ou drogas dentro dele, mas infelizmente não havia nada e o descartou para o lado. Durante a hora seguinte, ele repetiu o processo com seus outros órgãos, dos pulmões até os rins. No entanto, provou ser infrutífero. Mas então ele colocou a mão na cabeça do homem, forçou seu chakra em sua mão e lentamente extraiu a informação que desejava. Ele não era Yamanaka, ou ninja caçador profissional, mas conseguiu o que queria depois de mais uma hora. Para sua decepção, mesmo morto, Muka apenas demonstrou o quão patético era. O homem só conhecia 3 jutsus aquáticos de nível C, e um que lhe era completamente inútil. Mas eram suficientes para Naruto, que os anotou no pergaminho em branco. Ishikawa era uma história diferente. Por respeitar o homem, prolongou a dissecação por algumas horas até que ele estivesse pronto. Ele não mexeu em seu corpo, simplesmente porque não estava disposto a mutilá-lo. Então, em vez disso, extraiu as informações de seu cérebro. No entanto, ao contrário do scan cerebral de Muka, como ele gostava de chamar por sua causa, o falecido Chunin de Pedra do clã Kamizoru sabia muito sobre as artes do seu clã. Isso era completamente inútil para ele, já que o homem não possuía o contrato de invocação de abelhas, nem sequer pertencia àquele clã. Embora infelizmente fossem inúteis para ele, ele encontrou uma mina de ouro ao examinar os justos que realmente poderia usar. E digamos que o pergaminho que Muka tinha continha um total de 14 jutsus. Isso não foi tudo.
Ele aprendeu uma boa quantidade de informações sobre os vários esquadrões de Iva, como o corpo explosivo, e algumas outras coisas também. Após o ato horrível, ele enterrou os corpos na floresta. Embora suas recompensas fossem impressionantes, ele não se importava com eles, ele só queria prestar-lhes suas últimas homenagens e devolvê-los à terra. Ele não dava a mínima para o covarde Muka, porque depois que ele cavou suas sepulturas, usando apenas suas próprias mãos, ele simplesmente jogou sem cerimônia o que restava dele na cova. Mas ele gentilmente colocou o cadáver de Ishikawa no chão, ele colocou sua katana, sem a bainha que era do tamanho certo para caber a lâmina de Andan Ryoko, em cima dele e envolveu suas mãos no punho, dando-lhe a aparência de um verdadeiro guerreiro que caiu honradamente em batalha. Depois de fazer uma rápida oração pelo falecido Stone Chunin, ele empilhou a terra em seus cadáveres. E colocou o guarda-chuva aberto de Muka sobre ele para marcá-lo como seu local de sepultamento. Depois, ele cavou uma cova enorme para a família de raposas ao ver os dois filhotes, agora órfãos, olhando para seus cadáveres. Passou o resto do dia apenas fazendo exercícios mínimos e cuidando dos ferimentos dos filhotes machos com que roubou do corpo de Muka. Os dias seguintes, no entanto, foram melhores, à medida que ele se dedicava ao treinamento. Ele aumentou suas voltas de corrida para 25 e acrescentou uma volta a cada dia, tornando-se cada vez mais rápido. Para um desafio físico intenso, ele até nadou contra a corrente para aumentar sua resistência, e isso para seus exercícios físicos. Para seus exercícios de chakra, ele conseguiu criar 10 clones das sombras, com a permissão de Shinigami, é claro, para aumentar seu controle. Sentindo-se criativo, ele ordenou que seus clones fizessem o exercício de andar na árvore, enquanto equilibravam uma folha na testa com chakra. Depois de dominar o exercício, ele ordenou que fizessem o exercício de andar na água, enquanto equilibravam 2 kunai nas palmas das mãos com a ponta afiada voltada para baixo. Esse exercício não era fácil com seu estoque de 8 kunai, e elas continuavam desaparecendo devido a pequenos erros de sua parte. Mas a cada falha, ele aprendia, depois de tentar no dia seguinte. Então veio seu treinamento com espadas. No começo, ele era desajeitado e quase se decapitou ao tentar fazer algum movimento extravagante. Mas nos dias seguintes, ele apenas praticou katas, deixando-as se tornarem uma extensão de seu corpo. Ele sabia que não era bom o suficiente. Se quisesse avançar em seu treinamento de Kenjutsu, teria que conseguir um professor, que não o odiasse. Shinigami disse a ele que ele poderia usar seus clones de sombra para progredir mais rápido. Mas Naruto disse a ele que isso seria trapaça. A katana foi forjada para ele somente para ele. Teria sido uma vergonha para suas almas se ele escolhesse o caminho mais fácil para algo que sentia que precisava fazer sozinho. Ele poderia jurar que viu as imagens fantasmagóricas de Muramasa e Masamune, concordando e fazendo sinal de positivo com o polegar, antes de olharem um para o outro, e então começarem a bater um no outro até a morte, seja vivo ou morto. Realmente estranho. Então veio seu olho de Jagan, claramente por acidente. Ele escorregou durante seus movimentos de kata quando começou seu treinamento de Kenjutsu e bateu a cabeça em uma árvore. A força do impacto arrancou seu Itai até da testa, revelando seu olho de Jagan. Ele ouviu que parecia uma risada e virou a cabeça para ver o filhote rolando na grama, rindo à beça. Ele, é claro, mandou que ele parasse, ao que o filhote respondeu: "Me faça parar." Mentalmente. Foi então que ele descobriu que o olho de Jagan lhe concedia poderes mentais e perguntou ao Shinigami por que ele não lhe contara. O deus da morte apenas respondeu que não iria segurar sua mão o tempo todo, nem lhe entregaria tudo de bandeja. Ele o ajudaria se ele realmente estivesse com dificuldades, precisasse de algum conselho ou quisesse aprender uma técnica, e o ajudaria com prazer. Mas ele estava por conta própria para o resto. Voltando ao assunto, sempre que não estava praticando Kenjutsu ou fazendo exercícios físicos, ele se dedicava a dominar seu terceiro olho. O processo era extenuante e lhe causava muitas dores de cabeça a longo prazo.
Aparentemente, o olho de Jagan era senciente e exigia respeito, o que entrava em conflito com a atitude de Naruto de eu te darei respeito quando você o merecer. Então, a longo prazo, Naruto só conseguiu aprender o básico da leitura de mentes, um de seus poderes, e isso era apenas para os filhotes. E é aqui que encontramos o loiro de mechas pretas agora, olhando em direção à ponte de Tazuna. Pronto, Ichigo. Benime. Naruto perguntou aos dois filhotes de raposa em seus ombros. Os dois apenas assentiram. Colocando a máscara que o Shinigami lhe dera alguns dias antes, Naruto injetou o chakra nas pernas e saltou para longe da floresta. Sem olhar para trás, onde o antigo Naruto Uzumaki havia morrido. Com a equipe 7 companhia todos reunidos na ponte estavam com um humor sombrio. Hoje era o dia em que a equipe 7 e Zabuza, junto com sua filha adotiva, partiriam. Menos um membro. Acho que é aqui que partimos, anunciou Kakashi, quase completamente curado, sem, pela primeira vez, ler seu livro pervertido. Era um assunto sério, pois em menos de um dia ele teria que contar ao Hokage pessoalmente que Naruto estava morto. Pelo menos isso ele devia ao loiro. Sim, acho que sim. Tazuna respondeu, parado sob a placa intitulada A Grande Ponte Naruto. Acho que nos veremos, disse Zabuza tristemente. Sim, não sejam estranhos. Tsunami sussurrou baixinho com a mão no ombro de Inari, que estava à beira de um colapso choroso. Não se preocupe, voltaremos, para vê-lo novamente. Sasuke sussurrou a última parte, lembrando-se do dia em que enterraram o que restava de seu antigo companheiro de equipe. O grupo virou as costas para retornar à aldeia, porque sabiam que esta seria a última experiência que teriam neste país novamente. Ah, porque todo mundo está tão deprimido. Vocês agem como se alguém tivesse morrido. Uma voz rouca ecoou, fazendo com que todos descobrissem a origem daquela voz. Em pé no topo da placa estava uma figura imponente tão alta quanto Sasuke. Enquanto o sol bloqueava sua cabeça, eles podiam ver claramente que cobrindo sua pele suja, bronzeada, musculosa e aparentemente ainda em cicatrização, estava uma camisa preta de mangas compridas suja e rasgada, sem a manga direita, calças cargo pretas rasgadas e sujas e sandálias pretas abertas no estilo shinobi com bandagens brancas que envolviam seus calcanhares e se estendiam para dentro de suas calças com o que pareciam duas faixas de tornozelo em cada perna, saindo por baixo da parte inferior rasgada de suas calças. Pelo que podiam ver atrás dele, havia duas bolsas marrons de shuriken presas à parte de trás de sua cintura, e seu antebraço exposto, e provavelmente sob sua manga havia um par do que pareciam protetores leves pretos que levavam a unhas semelhantes a garras em suas mãos. Kakashi estreitou os olhos ao ver a roupa de um ninja de pedra. Todos estavam preparados para sacar qualquer tipo de arma, mas a figura falou novamente. Agora, não há necessidade de me atacar. Dito isso, ele pulou no chão na frente de todos. O que eles viram os fez parar imediatamente. A figura tinha cabelos loiros com mechas pretas e usava uma máscara com chifres pontiagudos e afiados como navalhas, olhos e dentes pretos metálicos, e a expressão exibia toda a ira, raiva e ressentimento em seu rosto. A coloração do rosto era carmesim, significando toda a ira, ressentimento e raiva dessa máscara. Esta era uma máscara de Anya, uma máscara que basicamente mostrava a todos para não mexer com eles. Kakashi uma vez viu uma dessas máscaras na terceira grande guerra shinobi usada por um shinobi de pedra que matou mais de 500 shinobi da folha no nível Jounin antes de ser derrotado pelo próprio Flecha Amarelo. E mesmo assim, o futuro Yondaime Hokage teve dificuldades com a fera de um homem naquele dia. Mas o mais importante era que ele tinha dois filhotes de raposa do tamanho de um antebraço em seus ombros largos. À direita, uma raposa carmesim com olhos castanhos intensos e uma cicatriz feia que descia diagonalmente da orelha direita até a bochecha esquerda. Já no ombro esquerdo, havia uma raposa menor, com olhos castanhos e pelagem laranja clara em vez de carmesim. Mas o que o revelava era a katana em seu cinto. Pelo que podiam ver pelo cabo, era branca com fios pretos cobrindo-a, e na ponta havia um crânio que parecia feito de osso.
Na base do crânio, havia uma borla carmesim enrolada na base da mandíbula, com uma pequena ampulheta com areia preta dentro do vidro na ponta, que lembrava Kakashi, de forma perturbadora, a corda de um carrasco. A última coisa que todos notaram no cinto foi uma folha surrada que Itaí até orgulhosamente exibia para eles. Quem é você? Kakashi perguntou, cansado e confuso com aquele estranho. A figura colocou uma de suas mãos com garras no coração em um sinal de dor simulado. Ave Kakashi, estou ferido por você ter se esquecido completamente de mim. Pare de enrolar, garoto, e responda a maldita pergunta. Zabuza ordenou, levando a mão direita ao punho de sua lâmina lendária. Vou te dar uma dica. Ele morreu há um mês. Desistir. Sou eu, Naruto, respondeu a figura que agora se revelava ser Naruto. Não minta, seu bastardo de pedra. Sasuke cuspiu nele, sacando uma kunai, seus olhos com Sharingan brilhando para o impostor. Os mortos não podem voltar à vida. Sakura respondeu como um papagaio depois que sua paixão falou, tentando manter a tristeza pela morte de seu companheiro de equipe. Enquanto isso, Ako mantinha os olhos fixos nele. Durante suas viagens com Zabuza, ela viu e ouviu coisas bem bizarras. Por exemplo, ela viu um cara comum engolir 3 espadas Claymore, um cara mais gordo, quero dizer, maior que qualquer Akamishi, um shinobi que conseguia controlar sua barba de 1,5 metro para matar um homem, e muitas outras coisas mais estranhas. Se essa pessoa que dizia ser Naruto fosse real, então esse evento extraordinário destruiu tudo que ela tinha visto em sua jovem vida. No entanto, ninguém estava disposto a ver dessa forma, e todos preferiam usar os punhos em vez de falar. Então, sendo a mediadora como sempre era quando Gozu e Meizu discutiam, ela se interpôs entre as duas partes, efetivamente calando-as. Se você realmente é Naruto, ela começou a dizer, atraindo olhares de todos, então você teria 3 coisas que só ele saberia, ou teria. Zabuza percebeu o que estava fazendo e sorriu por baixo das bandagens. Ela estava certa, esse garoto, se ele fosse Naruto, então ele teria que provar que era ele. Deixe isso em mim. Naruto respondeu, cruzando os braços e esperando pelas perguntas dela. Naruto teria uma perfuração gigante atravessando o peito. Preciso que você levante a camisa para confirmar, ela disse a ele. Sem hesitar, Naruto levantou a camisa rasgada acima do peito, fazendo com que uma pontada de rubor subisse ao rosto de Ako. Ela não conseguiu evitar o olhar até que a voz de Tazuna a tirou do transe. O que foi isso, Tazuna-san? Ela perguntou. Eu disse que tem um ferimento em forma de buraco nas costas dele, Tazuna repetiu, sorrindo abertamente ao ver o rosto dela corar. Mas decidiu não envergonhar a pobre garota. Afinal, ele já foi jovem. Kakashi também observava o corpo do suposto Naruto. Notou várias lacerações em sua pele musculosa, a maioria ainda em processo de cicatrização. Mas concentrou-se na região do peito, agora sem parar para ver os resultados de seu famoso jutsu. Pelo que sabia, este indivíduo provavelmente fora atingido por um ataque de pinça relâmpago de 2 shinobi da nuvem. Então, decidiu verbalizar. Isso não é prova suficiente, ele pode ter sido atacado por 2 shinobi de Cloud em uma manobra de pinça, disse ele, atraindo olhares de todos. Desculpa, garoto, odeio admitir, mas o Kakashi tem razão, já vi muitos ferimentos assim, acrescentou Zabuza, efetivamente atraindo suspeitas para Naruto novamente. Que apenas suspirou e puxou a camisa para baixo. Então esta é a segunda que só ele saberia. O que eu estava vestindo e sobre o que conversamos naquele dia na floresta em que fui colher ervas? Perguntou Ako, atraindo o olhar surpreso do demônio da névoa, claramente sem saber daquela informação. Você estava usando um kimono rosa sem mangas com uma faixa obi branca, e nós conversamos sobre nossos propósitos de vida e sobre aqueles com quem nos importamos. Naruto respondeu como se fosse notícia de ontem. Esta notícia surpreendeu muita gente, Zabuza, porque sua filha substituta realmente conversou com o inimigo. Embora ele não estivesse bravo com ela, ele iria falar com ela sobre isso mais tarde.
O queixo de Kakashi teria caído no chão sabendo que sua aluna, se ele era sua aluna, realmente conversou com outra garota além de Sakura, enquanto conversava estupidamente com seu inimigo na época. Sasuke, no entanto, não foi tão afetado, mas ele estava intrigado do mesmo jeito. Mas Sakura e Iner Sakura estavam interiormente furiosas que seu cachorrinho, como ela o chamava, a desobedeceria. Admitidamente, ela nunca reivindicaria a propriedade dele, mas ela se sentia furiosa porque sua influência sobre o loiro não era tão segura quanto ela pensava. E ela decidiu dar um furo na lógica de Ako. Embora eu não saiba exatamente o que aconteceu entre o meu companheiro de equipe e você, pode ter havido outra pessoa escondida onde vocês dois estavam. Ele ou ela poderia ter relatado ao Tsuchikage, e ele poderia ter descoberto, disse ela, fazendo Naruto estreitar os olhos por trás da máscara. Embora Ako não quisesse concordar com o pirralho de cabelo rosa, e embora isso não pudesse ter acontecido, ela infelizmente poderia estar certa, afinal, coisas mais estranhas já aconteceram. Então, tudo se resumia à sua última evidência que poderia fazer ou destruir essa figura que possivelmente poderia ser Naruto. Finalmente, a última pergunta. Você está pronta? Ela perguntou calmamente, esperando, acima de tudo, que essa última pergunta provasse que ela estava certa. Estou pronto. Naruto respondeu, sabendo que poderia estar impuro se a última pergunta falhasse. Naruto tinha olhos azuis e 3 marcas de bigode nas bochechas. Se você realmente for Naruto, vou precisar que você tire a máscara, disse Ako finalmente, depois do que lhe pareciam horas. Sem hesitar, Naruto levou a mão esquerda à máscara e a abriu para o lado. Revelou uma parte do rosto direito esculpido que revelava as 3 marcas de bigode, e o olho azul, que emanava uma boa quantidade de calor que lhes causava arrepios. Eu mostraria mais, mas, abriu um pouco mais a máscara, revelando um corte irregular, ainda em cicatrização, atravessando o nariz. Meu lado esquerdo está horrivelmente mutilado, e eu realmente não quero assustar as crianças. Se havia alguma dúvida na mente de alguém de que ela havia sido destruída, não havia mais como negar. Essa pessoa era de fato Naruto. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, Inari agarrou-se às costas de Naruto e deixou escapar 2 semanas de emoções por toda a parte de trás de sua camisa. Inari, eu pensei que tivesse te dito para não chorar a menos que eles estivessem, lágrimas de felicidade, eu sei. Inari interrompeu o loiro de mechas pretas ressuscitado. E estas são lágrimas de felicidade. Naruto só conseguiu sorrir por baixo da máscara e se ajoelhou para que Inari pudesse descer. Naruto, onde você estava? Todos nós pensamos que você estava morto, perguntou Tazuna assim que o loiro de mechas pretas colocou Inari no chão. Eu estava, ele respondeu enigmaticamente. Mas seu corpo foi destruído, sua carne estava espalhada por todo lugar, Kakashi afirmou, ainda um pouco cético de que aquele fosse seu aluno. A menos que sua idade esteja te afetando, muitos shinobi de pedra, especialmente os bastardos do corpo da explosão, gostam de esfregar isso na sua cara escrevendo coisas ofensivas nas paredes, e geralmente fodem com suas mentes. Naruto então virou a cabeça para encarar Tazuna. E quanto a onde eu estive, receio que não possa te dizer, preciso reportar isso ao Hokage. Ele continuou antes de se virar para sua equipe. Adeus a todos. Vejo vocês em breve, disse ele antes de pular, fazendo com que a equipe que retornava tropeçasse antes de persegui-lo. Todos em Wave Country só conseguiam sorrir quando seu herói ressuscitado voltou para casa. Konoha um dia depois a viagem de volta foi tranquila. Ok, isso era uma grande mentira, porque Naruto era questionado constantemente por qualquer coisinha. Onde você estava? Por que está usando essa roupa? Porque tem uma espada. Isso quase o deixou louco. Ako e Sasuke respeitosamente lhe deram espaço, mas os outros 3 não o deixavam em paz. Zabuza agia como um otaku da espada, querendo segurá-la, acariciá-la, senti-la e cortar algo com ela. Ele continuava dizendo não, porque não tinha certeza do que aconteceria se outra pessoa a segurasse, e os Shinigamis não atendiam seus chamados mentais, então decidiu não arriscar nada.
Kakashi continuou a fazer a rotina de oficial superior, exigindo que ele lhe dissesse onde estava. Sua resposta era sempre a mesma: eu te conto depois. Ele não queria ser um idiota, mas estava sob as ordens do Shinigami de não revelar nada até falar com o velho. E as ordens de um deus desafiavam a todos nas nações Shinobi. Sakura, enquanto isso, continuou perguntando docemente o que aconteceu com ele, fingindo preocupação. Enquanto o olho de Jaga e ele discordavam em muitas coisas, a ferramenta senciente, e sim, era uma ferramenta, deu a ele uma espiada na mente da garota de cabelo rosa. Quase o fez querer atacá-la com suas garras. Kyuubi o forçou a crescer com seu chakra demoníaco durante o mês. Seus pensamentos eram pensamentos maliciosos sobre os dois filhotes de raposa em seus ombros, ordens do Conselho Civil para aleijá-lo nas artes Shinobi, abusar dele até mesmo pelos menores erros e matá-lo se ele estivesse ficando muito forte por qualquer meio necessário. Na verdade, ele quase arrancou o rosto dela quando ela estendeu a mão para sua máscara. Mas Kakashi, sendo ele mesmo um usuário de máscara, deu um tapa em sua mão e a repreendeu sobre espaço pessoal. Que ele quebrou imediatamente antes de questioná-lo novamente. Na opinião dele, isso era invadir seu espaço pessoal. Felizmente, tudo terminou quando eles estavam em frente aos portões da vila, onde foram imediatamente confrontados por um esquadrão de operações secretas da Anbu. Kakashi ataque, porque você tem um ninja Miznik de rank S, Zabuza Momoshi, e dois estranhos não identificados entre vocês. Perguntou o líder do grupo, de capa branca, enquanto estreitava os olhos por trás da máscara de tigre. Fique quieto, acabei de voltar de uma missão e vou relatar a situação ao Hokage. Kakashi explicou ao capitão Dangu, sabendo que ele ouviria. Afinal, ele já foi seu superior. O capitão anônimo apenas assentiu em resposta. Ele não confiava nem um pouco nas três figuras, mas seu ex-capitão parecia confiar nelas. Ordenou que seus homens colocassem a mão em seus ombros, e todos desapareceram em uma pequena nuvem de fumaça. Em seu escritório, o Hokage os aguardava enquanto os membros do esquadrão apareciam. Ele só conseguia estreitar os olhos para o infame demônio da névoa, que sozinho mudara o país da água para sempre e matara muitos de seus shinobi de alto escalão durante seus dias como um ninja desaparecido. Uma garota que possuía um ar disciplinado e uma aura calma. E, finalmente, um ninja de pedra com rosto demoníaco que lhe trazia muitas lembranças desagradáveis. No entanto, esses três não eram os que o preocupavam. Naruto não estava em lugar nenhum do grupo. Kakashi, por que esses três estão com você? E onde está Naruto? Sarutobi perguntou ao ciclóptico Jounin. Entretanto, em vez da resposta de Kakashi, Naruto foi quem se levantou. Estou aqui, velho, disse ele, atraindo o olhar do idoso Hokage. Não minta para mim, Naruto seu nome completo é Hiruzen Sarutobi, apelidado de professor e deus Shinobi. Seus companheiros de equipe eram Omura Mitokado e Koharu Otatani. Você se tornou o Sandaime Hokage depois que Nidaime se sacrificou para permitir que você sobrevivesse na primeira grande guerra Shinobi. Você nunca perdeu uma batalha. Você foi registrado como Hokage que viveu e reinou por mais tempo, com o Sandaime Tsuchikage seguindo atrás de você. Você treinou Orochimaru, Jiraiya e Tsunade Senju, que mais tarde se tornaram os três Sannin lendários. Você tem dois filhos, Azuma e Tsuno Sarutobi, com este último lhe dando um neto chamado Konohamaru Sarutobi. Você tem um contrato com a invocação dos macacos. Você pagou pela minha intuição da academia porque eu não pude pagar sozinho. E você guarda seu livro Isha Isha Paradise na sua gaveta superior direita. Naruto o interrompeu enquanto listava as coisas que o velho Hokage lhe disse quando era mais jovem, fazendo o queixo do dito Kage cair sobre a mesa com um barulho alto. Naruto, é isso mesmo, é claro que quem mais iria interromper você, desrespeitá-lo e sair impune, velho? O loiro de mechas pretas interrompeu o velho Hokage mais uma vez, comprovando ainda mais seu ponto. Naruto, eu te disse para respeitar o Hokage. Sakura gritou e balançou o punho esquerdo nele, sabendo que ele levaria o golpe, como sempre. Oh, como ela estava enganada! Num instante, Naruto ergueu a mão direita e bloqueou o soco dela.
Isso surpreendeu os ocupantes da sala, pois não era segredo que o ex-loiro deixou a garota de cabelo rosa bater nele. Isso foi especialmente surpreendente para a garota, o Naruto, que ela sabia que a deixaria abusar dele. Ele era o cachorrinho dela. Um idiota. Um órfão que sempre seria grato por estar em sua mera presença. E ainda assim ele a desafiou bem na frente do Hokage, da Anbu e até mesmo de sua própria equipe. O velho e eu estávamos conversando. É considerado indecoroso interromper duas pessoas, não é? Naruto respondeu, sem nem olhar para ela. Nem mesmo a chamando pelo nome. Naruto tem razão, Sakura, é falta de educação interromper alguém. Sarutobi sorriu mentalmente ao ver o rosto dela. Era impagável. Agora, Naruto, o que aconteceu com você? E por que você está com o infame Zabuza Momoshi viajando? Perguntou ele ao loiro de mechas pretas, sem saber que essa história quase o levaria a um ataque cardíaco. Primeiro, eu me sentiria melhor se seus guardas fossem embora. Naruto disse enquanto olhava para os ninjas mascarados. Sarutobi apenas assentiu e os dispensou com um gesto. De todos em quem confiava naquela sala, Naruto estava no topo da lista, e ele sabia que esses membros da Anbu também confiavam no ex-loiro. Afinal, eles o protegeram desde bebê. Ele também poderia contar a eles mais tarde. Depois que a equipe de elite saiu da sala, Naruto contou a ele o ocorrido, omitindo, é claro, alguns detalhes importantes. Ele usou as informações armazenadas por Ishikawa sobre as operações no País da Pedra. Pelo que o falecido se lembrava, havia rumores de experimentos secretos ocorrendo em algum lugar nas montanhas que tornaram o país famoso. E ele usou isso a seu favor. Durante as 3 semanas restantes, sujando-se e rasgando suas roupas durante o treinamento, contatou Kyuubi. Ele usou sua inteligência aprimorada para formular um plano para que seu corpo fosse levado ao referido laboratório, trazido de volta à vida e usado em experimentos. Para torná-lo convincente, ele disse a Kyuubi para não curar seus ferimentos da luta com Ishikawa para parecer que ele havia lutado para chegar à liberdade. Foi um golpe baixo para o único ninja de pedra que ele respeitava, mas era necessário para tornar sua história mais crível. E estava funcionando, a julgar pela expressão no rosto do Sandaime, e a pequena intenção assassina de Kakashi mostrou que ele havia tocado em um ponto sensível. Então o que você está me dizendo é que morreu, foi trazido de volta à vida e usado em experimentos. Você acreditava ter sido treinado em segredo e depois escapou ao ver vermelho, fugindo pelo que descreveu como uma semana inteira, finalmente encontrando sua equipe. Sarutobi esclareceu após ouvir a história do pré-adolescente. Ele sabia que havia um laboratório assim durante a última grande guerra, e que ele se provou eficaz com os berserkers que eles criaram, que Naruto ironicamente usava uma de suas máscaras, mas após a derrota de Stone, o laboratório foi fechado. Pelo menos era isso que os relatos diziam. Sim, está correto. Naruto respondeu. Mas a minha pergunta é, onde fica? E ouvi dizer que foi fechado depois da última guerra? Perguntou Kakashi, sabendo que, se aquele laboratório estivesse realmente aberto, eles estariam em apuros se o País da Pedra decidisse atacá-los novamente. Naruto amaldiçoou interiormente seu sensei por abrir sua boca grande e gorda. Ele, claro, não sabia onde estava, nem se estava aberta. Todas as suas informações eram, na melhor das hipóteses, apenas rumores, e ele honestamente não podia dizer. Desculpe por ter mentido, agora sou o avatar do Shinigami e tenho que matar seu antigo aluno. Um Uchiha que deveria estar morto, e um cara chamado Dazou. Ah, e adivinha? Sou primo do Sasuke. Foi quando algo fez sentido e ele quase parou de respirar. Sasuke. Sasuke era da família. Ele era parente de sangue de Sasuke Uchiha, não conseguia acreditar que tinha demorado tanto para perceber isso. Pela primeira vez desde que se tornara inteligente, sentiu-se um idiota. Percebeu com um sobressalto que Sasuke podia muito bem ser o único parente de sangue vivo que ele tinha em toda a Konoha. Mas não tinha certeza se gostava disso ou não. Quer dizer, Sasuke era um cara legal, mas às vezes podia ser um verdadeiro babaca.
Seus pensamentos foram interrompidos quando ele ouviu a voz do Sandaime. O quê? Ele questionou enquanto saía do transe. Eu perguntei se você lembra onde fica? Repetiu o Sandaime. Aproveitando a pergunta, o loiro de mechas pretas respondeu rapidamente. Não, receio que não. Tudo que me lembro é de uma cama desconfortável, de ouvi-los resmungar sobre a perda do seu benfeitor, de sentir muita dor e de ver tudo vermelho. Todo o resto é apenas um borrão. Sarutobi apenas assentiu, lembrando-se de Gai passando por uma experiência semelhante durante a Terceira Grande Guerra Ninja. O evento ficou conhecido como a Floresta Carmesim, o que lhe rendeu o título de A Besta Verde de Konoha. Sakura, no entanto, teve que interromper os pensamentos do Hokage. Então por que você tem essas feras em seus ombros? Ela exigiu em tom de comando. É simples. Quando escapei, encontrei-os sozinhos. E, sendo cara legal que sou, adotei-os como meus. Naruto respondeu casualmente, mais uma vez sem se dirigir a ela pelo nome e sem sequer se virar para reconhecer sua presença. Zabuza não aguentava mais. Embora o que Naruto dissesse fosse informativo, não mudava o fato de que o destino dele e de Ako estava em jogo. E seu acordo com o antigo loiro ainda era sólido como ferro. Sim, ele estava vivo agora, mas morreu, e os últimos sacramentos dos 7 espadachins eram sérios demais para serem quebrados. Era assim desde a criação do grupo e continuaria assim até o fim dos tempos, ou até que o País das Águas fosse varrido do mapa e todos os seus shinobi, ninjas desaparecidos ou não permanentemente mortos. Hokage-sama, detesto interromper, mas o que vai acontecer conosco? Perguntou o demônio da névoa ao velho Kage. Hiruzen Sarutobi, um velho já há muito ultrapassado, olhou para o infame demônio da névoa. Seus olhos, velhos e ligeiramente opacos pela idade, ainda perfuravam suas almas como uma kunai afiada em carne macia e tenra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o velho Hokage respondeu. Zabuza, seus crimes são extensos, especialmente o assassinato fracassado do Yondaime Mizukage. Além disso, você é procurado por matar Kumaji Torishi e alguns outros shinobi da Folha. Ele então voltou sua atenção para Ako. E Ako, você ainda é tecnicamente um cidadão de outro país, e sua linhagem, mesmo proibida, continua registrada até que o último de vocês morra. Ambos olharam para baixo, insatisfeitos com o rumo que a situação estava tomando. Sabiam que teriam que lutar para escapar, ou morrer tentando. Entretanto, o velho Hokage sorriu ironicamente. No entanto, ele começou a chamar a atenção deles. Eu nunca gostei daquele pirralho do Mizukage, e isso nos ajudaria a longo prazo. Então podemos ficar? Ako perguntou, com a voz cheia de esperança. Sim, vocês podem ficar, no entanto. Gritou ele antes que pudessem comemorar. Vocês dois ficarão em prisão domiciliar até que eu os considere confiáveis. Enviarei alguns dos meus esquadrões de elite da Anbu para garantir que se comportem. Isso desanimou eles, mas foi melhor do que perder a cabeça. Vocês estão todos dispensados, e Naruto, eu quero um relatório completo de vocês amanhã ao meio-dia. Sarutobi então dispensou os membros do time 7, enquanto os membros da Anbu que esperavam do lado de fora da porta levaram Zabuza e sua filha adotiva para seu lar temporário. Uma vez lá fora, Kakashi se despediu deles antes de acordar para fazer o que quer que Kakashi faça, e Sasuke acenou para os dois antes de ir para seu apartamento. Deixando Naruto e Sakura sozinhos. Lançando um olhar vazio para a garota por trás da máscara, Naruto se virou e seguiu para sua casa miserável. Enquanto se dirigia para os bairros mais pobres de Konoha, ponderou sobre o que fazer com Sasuke. Sendo seu primo, não tinha certeza se conseguiria viver com ele. Embora parecesse ter mudado após sua morte, Sasuke ainda precisava amadurecer um pouco em sua opinião. O sujeito ainda era muito taciturno e ainda agia como se tivesse um pedaço de pau enfiado no cu. Quando estava prestes a virar a esquina que levava direto para o seu apartamento, ouviu uma voz atrás de si. E era uma voz que ele não queria ouvir naquele momento. Naruto, você tem um minuto? Quero te perguntar uma coisa, disse a macacabujo de pelo rosa chamada Sakura Aruno. O que você quer?
Não vê que estou tentando ir para casa? Respondeu ele, ainda sem encará-la, nem se dirigindo a ela pelo nome novamente. Sakura mal conseguiu manter a calma quando ele disse isso. Não foi nada divertido nas 2 primeiras vezes, e também não foi nada divertido na terceira. Venha conversar comigo. É importante. Ela exigiu antes de começar a andar pelo beco mais próximo. O que você tiver a dizer, pode dizer aqui mesmo. Naruto rosnou, mostrando à garota que ele não estava com humor para lidar com aquilo. Isso a fez parar, fazendo com que ele o amaldiçoasse interiormente por atrapalhar seus planos. Naruto, eu sei que tivemos nossas diferenças, sim, diferenças. Ele cuspiu nela. De qualquer forma, a última missão me fez pensar na vida, e percebi que ela é curta demais, então vou a um encontro com você. E espero que as coisas evoluam ainda mais entre nós. Ela riu timidamente, dando a Naruto sua pose mais fofa e sexy, sabendo que ele seria massa de modelar em suas mãos mais uma vez. No entanto, fez o oposto. Enquanto Naruto admitia que Sakura tinha uma aparência exótica, ela era uma flor murcha em uma árvore magnífica. Uma pena. Só isso. Você está fazendo algo assim. Sakura, não existe nós. Durante meu tempo fora, vi coisas que você jamais compreenderia. Aprendi da maneira mais difícil que o mundo dele não é tão bom quanto eu pensava. Em vez disso, descobri que não existem heróis e que todos farão de tudo para te machucar. Se é só isso que você tem a dizer, desejo-lhe um bom dia. Naruto disse enquanto se virava para voltar, até que Sakura agarrou seu braço e tentou tirar sua máscara. Ele respondeu erguendo a cabeça mascarada para trás e deu uma cabeçada bem na testa de Sakura. A última coisa que a ruiva sentiu foi dor e uma sensação avassaladora de ironia antes de cair no chão, inconsciente. Respirando fundo e sorrindo por trás da máscara, ele apontou e gritou para o corpo dela caído. Vadia, você foi nocauteada. Estalando o pescoço, ele murmurou. Shinigami, isso foi muito bom. E voltou para seu apartamento, com Ichigo rindo muito alto, enquanto Benime apenas suspirava com as palhaçadas deles. Enquanto isso, escondido nas sombras, Sasuke viu tudo e ficou atordoado, possivelmente ainda mais atordoado do que Sakura, que estava inconsciente. Nunca, em todo o tempo em que conhecera o ex-loiro de cabelos longos, o ouvira falar ou fazer algo parecido, e Sakura era certamente a última pessoa que ele esperava que ele agredisse verbal e fisicamente. Suspirando, ele pegou a garota inconsciente e saiu para deixá-la em casa e tentar desvendar o mistério que era Naruto. Ele mal sabia que isso o mudaria para sempre.